Fala galerinha, beleza? Quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente vai iniciar mais uma aula de aprofundamento em ciências da natureza. Meus queridos, começando aqui a nossa aula de hoje, a gente vai falar de astrofísica. Como assim, professor? A física dos astros, né? A gente vai estudar um pouquinho de astronomia na aula de hoje, através do estudo do sistema solar e de como eu posso ter tido o início desse sistema planetário, beleza? Que tem o Sol como a estrela. Eu sou o professor Caio e estarei acompanhando vocês aqui na disciplina de aprofundamento em ciências da natureza. A gente vai trabalhar esse conteúdo na aula de hoje, do dia 2 de agosto. Beleza? Para começar a nossa aula, deixa eu colocar aqui o nosso roteiro do que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o sistema solar, te dizer como esse sistema ele pode ter sido iniciado, ter sido criado. Vamos também trabalhar os planetas e as estrelas, compreender um pouquinho o que é planeta, o que é estrela. O movimento dos planetas, eu vou te apresentar um pouquinho também esse movimento dos planetas. Distinguir os planetas entre telúricos e longínquos. São planetas telúricos, são planetas de superfície rochosas e mais perto da Terra. E os longínquos são planetas mais longe do nosso planeta, da Terra, tendo a Terra como referência, e também são planetas compostos por gás em sua superfície. Vamos falar um pouquinho sobre o Sol, os planetas do sistema solar e a história de Plutão. Por que Plutão hoje não é mais um planeta? Beleza? Vou justificar isso na aula de hoje. Muito bem, começando aqui a nossa aulinha, a gente vai compreender um pouquinho sobre o sistema solar. O sistema solar, galerinha, é um conjunto formado por uma pequena estrela, o Sol. Como assim, professor? O Sol é uma pequena estrela? Sim, eu ainda digo mais, é uma estrela que ainda está no começo da sua vida. Tá? Entre os estágios que uma estrela pode passar, o Sol ainda é considerado uma criança. Beleza? E é uma estrela muito pequena comparado com várias outras estrelas que a gente encontra no nosso estudo da astronomia. Já foram encontradas aí diversas estrelas e o Sol é uma das menores. Beleza? E em volta dessa estrela, nós temos 8 planetas. Tá? 8 planetas principais, mas existem 2 planetas secundários. Tá? Existem 2 planetas anões no nosso sistema solar. Vou já falar um pouquinho sobre eles. Tá bom? Existem aí, então, 8 planetas e outros corpos celestes, tais como satélites, cometas, asteroides e matéria interplanetária. Para além do Sol e da família formada por 8 planetas principais, o sistema solar é constituído por planetas secundários. O que são planetas secundários? São os famosos planetas anões e satélites. Agora o número de satélites aí passa de uma centena. Você tem aí inúmeros satélites no nosso sistema solar. Por exemplo, você tem a Terra com 1, mas você tem Saturno com mais de 60 satélites. Júpiter também segue esse padrão. Você também tem aí mais de 60 satélites para esse planeta. E cometas. E além disso, um grande número de asteroides. Então, está aí o nosso sistema solar. É um sistema
que é composto aí por 8 planetas principais e outros corpos celestes, tendo o Sol como a sua referência. Beleza? Galerinha, mas o que são planetas e o que são estrelas? Lá na nossa aula de física, a gente vai distinguir aí planetas como corpos iluminados, que não possuem luz própria, e estrelas sendo corpos luminosos, que possuem luz própria. Essa distinção vai além disso. Planetas são corpos celestes rochosos ou gasosos e que não possuem luz. E além disso, para ser um planeta, você tem que orbitar uma estrela e possuir uma órbita estabelecida, uma órbita conhecida e que segue um padrão. Já para ser uma estrela, o que você precisa para ser uma estrela? O que você precisa para brilhar? Você tem que ter luz própria, o seu brilho parece piscar. Então, se você olhar para o céu, você vai ter aí um brilho, né? Parece piscando, né? Uma luzinha que parece piscar, diferente dos planetas, que é uma luz contínua. Lembra da aula de física que eu falei aqui dos planetas, que a gente só consegue visualizá-los, né? Aquela luzinha vindo do céu, por conta da luz solar. Então, a luz de um planeta que a gente consegue visualizar é uma luz contínua. Já nas estrelas, você tem uma sensação de que elas estão brilhando, piscando, tá? Aparentemente mudando de intensidade, uma intensidade maior ou uma intensidade menor, que é afetada facilmente por mudanças na atmosfera. Atualmente, né, nós lançamos um satélite Hubble, e esse satélite ele emitiu imagens de estrelas, né, semelhantes a essa que eu coloquei aqui para você. E essas imagens dessas estrelas e das galáxias que ele também conseguiu emitir foi uma visualização bem nítida, né? Então ele basicamente o que a gente já conhecia em HD ele está colocando em Full HD e ainda mais fazendo outras descobertas, tá bom? Então ele é um satélite bem mais eficiente do que os outros que foram lançados, tá bom? Belezinha? Para você distinguir esses corpos, eu vou te dar aqui um minutinho, tá? E a gente volta depois desse time.
Voltando, galerinha. Voltando. Só com correção aqui, tá? Na verdade, não foi o satélite Hubble, o telescópio Hubble, né? Que foi lançado recentemente. E sim o seu substituto, que é o James Webb, certo? Ele foi um satélite, um satélite não, só quero chamar de satélite, é um telescópio bem mais eficiente, tá? O James Webb, e ele é o substituto do telescópio Hubble, certo? Telescópio Hubble que já tem um pouco mais de idade, e como eu falei, né? O Hubble ele tem uma resolução bem menor. Já o James Webb já tem uma resolução bem maior e aí produziu essa imagem abaixo, que é a imagem das estrelas e constelações. Beleza? Para diferenciar aqui os planetas, dependendo da sua formação, nós temos os planetas telúricos e longínquos. Os planetas telúricos ou terrestres são aqueles planetas que são compostos por rocha, tá? Eles têm origem rochosa. Eles são mais próximos do Sol, são menores e entre eles você tem Mercúrio, Vênus, Marte e Terra. Então, para ser um planeta terrestre ou telúrico, você tem que estar mais próximo do Sol e tem que ser um planeta de origem rochosa. Além disso, suas dimensões são menores comparados com os planetas longínquos. Os planetas longínquos ou gigantes são planetas mais afastados do Sol, que as suas dimensões são maiores, e entre eles você tem Saturno, Júpiter, Urano e Netuno, tá? Você tem aí esses 4 outros planetas que são compostos normalmente por gases e você tem aí dimensões bem maiores, principalmente Júpiter e Saturno, né? Como Júpiter tem uma dimensão grande, é possível a gente visualizar um pouco de Júpiter. A gente às vezes pensa até que é uma estrela, mas na verdade é Júpiter. Durante as noites, se você olhar para o céu, tá? Bom, galerinha, além dessa diferença, né, entre planetas telúricos e longínquos, vamos mostrar aqui o movimento dos planetas. Como eu falei, planetas diferentes de estrelas, eles têm um movimento estabelecido, uma órbita conhecida, tá? E os planetas eles podem ter entre vários movimentos esses dois principais. Movimento de translação, que é uma órbita elíptica ao redor do Sol, e movimento de rotação, que é um movimento em torno do seu próprio eixo, gerando aí a alternância do dia e noite. Essa órbita elíptica ao redor do Sol a gente já estudou quando a gente trabalhou as leis de Kepler no primeiro semestre, tá? E a gente falou que essa órbita ela tem momentos que está mais próxima do Sol e mais longe do Sol. Foi isso? Então, nesse movimento de translação, você está se movimentando, né? O planeta está se movimentando ao redor da estrela, que está no centro do nosso sistema, e no movimento de rotação você está se movendo em torno do seu próprio eixo. Para esses dois movimentos, existe também um terceiro movimento que é bem conhecido, que é o movimento de precessão. Não é muito visto nos livros didáticos do ensino médio, porém é muito conhecido no ensino superior. O movimento de precessão seria um movimento que o planeta faz semelhante a um peão, tá?
O planeta ele também rotaciona semelhante a um peão. Ok? Então, esse movimento é um movimento de precessão. Tá? Mas os principais são estes. Movimento de translação, que é ao redor do Sol, e o movimento de rotação, que é ao redor do seu próprio eixo, gerando os dias e noites. Galerinha, vamos conhecer um pouco da nossa estrela, né? E trabalhar também a formação do sistema solar. Como é que esse sistema ele foi gerado? Bom, o Sol ele é uma estrela que representa quase que 99% da massa do sistema solar. Então, comparando o sistema solar por inteiro, 100% dele, o Sol compõe 98,9% da massa total do sistema solar. A composição do Sol é basicamente gás, tá? São gases que, em sua maioria, é hidrogênio, mas existem também outros gases, como, por exemplo, o hélio, tá? É uma outra composição para o Sol. Além disso, poeira incandescente também está ali presente na sua superfície. E que a sua superfície está na ordem aí de 15 milhões de graus Celsius para a sua temperatura. Beleza? Então, é uma superfície de alta temperatura, 15 milhões de graus Celsius, e composta basicamente por gases, entre eles hidrogênio e hélio. Para características do Sol, nós temos 1,4 milhão de quilômetros, o seu diâmetro. A sua massa é de 333 mil vezes a massa da Terra. Então, você pega a massa da Terra e multiplica por 333 mil, você vai encontrar a massa do Sol. E a distância média do Sol até a Terra é de 15 milhões de quilômetros. Tá bom? Então, estamos a uma distância bem grande, porém uma distância passível da sobrevivência de diversas espécies. Tá? Como foi a formação do nosso sistema solar? Basicamente, passou por 4 etapas. Você tem primeiro a geração da estrela, tá? A formação de uma estrela, que é um aglomerado de nuvem, poeira e gás, né? Uma nuvem de poeira e gás, se aglomerando em uma região. Essa nuvem de poeira e gás, ela foi se aglomerando, criando um núcleo central de matéria. Então, essa matéria ela foi se acumulando mais em uma região central e formando uma poeira ao redor, juntamente com gás. Essa poeira ela foi cada vez mais se afastando do Sol, né? O Sol já com esse núcleo composto, e essa poeira foi se afastando desse núcleo cada vez mais e também se compondo em diversas regiões do sistema solar, ou seja, se aglomerando em regiões diferentes de uma mesma região ao redor do Sol. Essas poeiras e esses gases que foram se aglomerando pouco a pouco foram gerando os planetas. O gás, como ele tem uma densidade menor que a da poeira, ele foi se aglomerando mais longe. Por isso que os planetas longínquos, que são os últimos planetas do nosso sistema solar, são compostos basicamente por gás. Já a poeira, como tem uma densidade maior, ela foi se acumulando mais próximo do Sol. Então, por isso que os planetas de superfície rochosa são os primeiros planetas do sistema solar. Beleza? Então, devido à densidade da poeira ser maior do que a do gás.
E assim nós temos o sistema solar que nós conhecemos hoje, né? Que é uma estrela recém-formada de matéria gasosa composta por hidrogênio e hélio, e ao redor você tem matéria rochosa, que são os planetas formados por rocha, os planetas telúrios, e os planetas longínquos mais afastados, formados por gases. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os planetas do nosso sistema solar. Vou trazer aqui todos os planetas que compõem o nosso sistema, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, que são os planetas principais. E nós temos 2 outros planetas secundários, que é Plutão e Ceres. Ele fica ali depois de Júpiter, tá? É um planeta que é bem menor que Plutão. Ele cabe dentro do Brasil, só para você ter uma noção. Plutão já é bem pequeno, Plutão já é bem menor que a Lua, por exemplo. Então você tem um outro planeta secundário chamado de Ceres, que é bem menor que o Brasil. Só para você ter uma noção. Beleza? Vamos falar primeiramente de Mercúrio, que é o primeiro planeta do nosso sistema solar. É o mais próximo do Sol. Ele tem um diâmetro de 4.875 quilômetros, uma distância média do Sol de 57,9 milhões de quilômetros. É o menor planeta primário, principal, é o menor dos planetas principais. Não possui água e quase nenhuma atmosfera. Além disso, não possui satélites, tá? Você não tem nenhuma composição rochosa orbitando a sua superfície. Bem parecido com a Lua, né? Parece um pouquinho com a Lua. Vênus. Vênus já tem 12.104 quilômetros de diâmetro, distância média do Sol de 108,2 milhões de quilômetros. Também não possui água na sua superfície e também não possui satélites ao redor da sua superfície, tá? Terra, nossa casa, né? Bem conhecida. Diâmetro de 12.756 quilômetros. É um pouco maior, né? É um pouquinho maior que Vênus, beleza? Distância média do Sol, 150 milhões de quilômetros. É o maior entre os planetas rochosos, que são Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. E possui um satélite ao redor da sua superfície, que é a Lua. Orbitando a sua superfície, você tem a Lua como sendo o nosso satélite natural. Marte é um planeta menor, provavelmente aí a possível segunda Terra, né? Nosso possível segundo lar. Tem aí um diâmetro de 6.786 quilômetros. Distância média do Sol de 227,9 milhões de quilômetros. Não há água líquida nesse planeta. O que se encontrou foi água no estado sólido, tá? Água congelada. Porém, ainda estão realizando estudos para saber se essa água ela tem radiação ou não. Radiação passível de criar alterações no nosso corpo, passível de criar doenças para o nosso corpo. Possui 2 satélites, tá? Essa possibilidade, né, da existência de água nesse planeta
é o que torna uma possibilidade de, talvez, moradia para a gente no futuro, né? O que dificulta um pouco é a questão da sua atmosfera, que ela não é tão... não é uma atmosfera tão ótima como a atmosfera da Terra, certo? Não tem uma atmosfera tão boa quanto a da Terra. Isso está também dificultando, além da existência de água líquida, da inexistência, na verdade, de água líquida. Passando para os planetas formados por gases, nós temos Júpiter e Saturno para começar. Os dois maiores do nosso sistema solar. Júpiter tem em torno de 142, quase 143 mil quilômetros de diâmetro. Distância média do Sol de 778,3 milhões de quilômetros. É o maior que todos os sistemas, é o maior que todos os planetas do sistema solar juntos. Então, se você pegar todos os planetas do sistema solar, ainda não vai dar a dimensão de Júpiter. E possui 63 satélites. O engraçado é essa manchinha, né? Bem famosa para quem estuda aí astronomia, que essa manchinha é uma tempestade que já faz alguns anos que ela está aí acontecendo. Uma tempestade que nunca passou, certo? Ainda hoje ela acontece na superfície desse planeta, tá? Então, é como se fosse um ciclone, uma tempestade, um furacão que ocorre na superfície desse planeta. Beleza? Saturno tem um diâmetro um pouco menor que o de Júpiter, né? 120 mil quilômetros. Distância média do Sol, 1,4 bilhão de quilômetros. Anéis formados por pedaços de gelo e rochas. E possui 60 satélites. Tá? Você vê aí que esses dois são os paizões do sistema solar. Cada um com em torno de 60, 63 satélites ao redor da sua superfície. Eu trouxe até aqui uma piadazinha, né? Para quem estuda aí astronomia, isso é muito engraçado. Que enquanto isso, no sistema solar, chega Marte, que tem 2 satélites, junto com esses seus 2 satélitezinhos, e pergunta para a Terra, que só tem a Lua como filhote. Diz assim, Marte, você pretende ter outro? Aí a Terra responde, não, é muita responsabilidade. Não quero terminar como Júpiter, né? Aí você vê Júpiter recheado de satélites, muitos filhinhos, né? Satélites aí sendo comparados com filhos, e a Terra dizendo que é muita responsabilidade ter mais que um satélite, né? Então é uma piada bem interessante da gente brincar com essa questão dos satélites. Falando aí dos outros 2 últimos planetas do nosso sistema solar, nós temos Urano, que tem um diâmetro de aproximadamente aí 51 mil quilômetros, uma distância média do Sol de 2,9 bilhões de quilômetros. Também possui anéis, só que mais finos e escuros, e possui 27 satélites. Já Netuno tem um diâmetro quase de 50 mil quilômetros, uma distância média do Sol de 4,5 bilhões de quilômetros, e ao redor do núcleo há um oceano de água. Ah, professor, por que a gente não vai para Netuno? Além de ser um planeta muito gélido, por ser o último planeta do nosso sistema solar, é um planeta que é composto por gás. Ele não é composto de rocha. Tá? E possui 13 satélites ao redor, orbitando esse planeta.
E aqui a gente tem a história de Plutão, né? Também é uma piada com relação a Plutão. Enquanto isso, na NASA, aí você tem a NASA dizendo que nós só temos apenas 8 planetas. Aí o Plutão fica com essa cara aí de: e eu? Onde é que entra eu na história? Aí vamos falar um pouquinho da história de Plutão. O Plutão, que tem aí um diâmetro de 2.000, aproximadamente 2.000 quilômetros, bem menor que a nossa Lua, né? Tem uma distância média de 5,9 bilhões de quilômetros e possui 3 satélites. Apesar do seu tamanho, apesar da sua dimensão, ainda possui 3 satélites. Com o tempo, descobriu-se que Plutão era bem menor do que se pensava e parecia com outros corpos celestes, que não eram classificados como planetas. Plutão foi então denominado planeta anão, uma nova categoria de corpos celestes, ao lado de Ceres, que fica entre Marte e Júpiter. Então, Ceres é um planeta bem pequeno. Se eu não estiver enganado, nos estudos que eu realizei para essa aula, Ceres é do tamanho do estado do Amazonas, tá? O tamanho do estado do Amazonas. Ceres é bem pequeno mesmo, certo? E Plutão chega a ser bem menor que a Lua, beleza? Bom, galerinha, você tem aí esse planeta de um diâmetro de 2.000 quilômetros, que é Plutão, e temos duas justificativas para a sua classificação de planeta anão. As justificativas estão em relação a seu tamanho, né? É um tamanho bem pequeno, bem menor que a Lua, por exemplo. E a outra justificativa é que a sua órbita ela estava tão distante do Sol, que é o centro, né? Que é a estrela central do nosso planeta, do nosso sistema solar, e mais perto de um cinturão de asteroides que fica já nas extremidades do sistema. Então, por essas duas justificativas, por estar muito longe do Sol e por ser um planeta muito pequeno, ele foi colocado aí no título de planeta secundário e não planeta primário como era antes, certo? Aqui nós chegamos a algumas atividades complementares. Eu vou te dar um tempinho para que você possa anotar essas atividades, tá? E aí a gente volta depois desse time. 2 minutinhos na tela.
Muito bem, galerinha. Estamos de volta, tá? Voltando aqui para a nossa aula. E aí a gente vai retornar também para a próxima atividade complementar de vocês. Mais 2 minutinhos e a gente volta já já. Muito bem, galerinha. Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente tem aí também uma terceira atividade para vocês, também falando sobre o nosso conteúdo de hoje, tá? E a gente finaliza então a nossa aulinha dessa data do dia 2/8, tá? E nos encontramos novamente na próxima aula, no próximo encontro. Beleza? Agradeço demais a presença de todos, a participação de quem estava aqui. Acompanhem as próximas aulas do canal Educação, que a gente se encontra e fala mais de astrofísica. Tá bom? Até a próxima aula, galerinha, e tchau, tchau!